Mais um desafio de Provérbios, capítulo 27, de 31. Estamos chegando na reta final do nosso desafio. Então vamos para o primeiro versículo de Provérbios, capítulo 27. Nos dá um conselho, comentou. Só que deu o final do ano, todo mundo esperou que ela ia. Eu esperei também que ela ia estar casada. Sabedoria para a gente não contar vantagens sobre nossos planos do futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã. Então é um conselho, não faça isso, porque a gente pode passar vergonha, as pessoas podem cobrar, ou também pode acontecer qualquer coisa que a gente não tem controle do futuro, porque só Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Então é um conselho, um provérbio de sabedoria. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Versículo 2. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Outro conselho de sabedoria é: não fique se elogiando, falando bem de você, falando das suas qualidades, das suas virtudes, porque ninguém gosta de gente assim. Isso mostra um senso de superioridade, mostra que a pessoa é orgulhosa. Então, um conselho de sabedoria: lembre-se que os sábios, eles têm humildade. Então, não fique se elogiando. Se houver elogios, que venham dos outros. É melhor as pessoas te elogiarem do que você ficar buscando ou até mesmo cavando um elogio, querer que as pessoas te elogiem. Não faça isso, isso é tolice. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelos maus... As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Os tolos, eles não têm conhecimento. Quando eles têm conhecimento, eles não colocam em prática. São pessoas orgulhosas, preguiçosas, que estão sempre se gabando. Então, os problemas que os tolos causam são terríveis, porque eles são consequências, eles não pensam nas consequências. São pessoas que vivem pelo instinto animal, que só pensam em comer, dormir e se reproduzir. Só pensa em prazer momentâneo. E são pessoas que causam muitos problemas. Então, é um conselho para não ficar perto desse tipo de pessoa e também não ser um tolo, claro. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. A inveja, ela é terrível, porque muitas pessoas cometem atrocidades por conta da inveja. A inveja, ela cega a pessoa, não deixa ela pensar racionalmente. É uma coisa que a pessoa ela só quer matar aquele desejo dela, aquela raiva, aquela fúria, que é a inveja. A inveja não é que a pessoa ela quer ter o que o outro tem. Ela quer ser a outra pessoa. Ela quer ser o outro. E como isso é impossível, como ela nunca vai conseguir, o invejoso nunca vai conseguir ser o outro, porque a gente sempre é a gente mesmo, a gente nunca vai conseguir ser outra pessoa, ele faz de tudo para destruir o outro, porque ele nunca vai conseguir satisfazer esse desejo. E a inveja, ela cega mesmo. Então, e a inveja, eu nunca vi ninguém reconhecer que sentia inveja, porque é um sentimento tão ruim, tão negativo, que as pessoas elas não falam nem para elas mesmas, elas não admitem nem para elas mesmas. Então, esse autoconhecimento é tão importante, porque a inveja, ela destrói a pessoa, ela é como um câncer na alma, tem um provérbio que fala isso. Então, buscar autoconhecimento. Lembre-se que provérbio é tudo sobre a gente, porque a inveja, ela destrói o invejoso. É melhor a crítica franca do que o amor sem fraqueza.
que está falando para a gente ser uma pessoa sincera, uma crítica construtiva para elevar a pessoa, para mostrar o erro dela por amor, porque você ama, porque você quer o bem dessa pessoa. Então é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. É um conselho de sabedoria para a gente ficar atento nas pessoas que não gostam da gente. Porque quando uma pessoa que ama a gente, como um amigo, ele mesmo quando ele te magoa, ele te fere, a intenção é sempre boa, porque a pessoa te ama, ela quer o melhor para você. Se ela te feriu com palavras, é porque ela queria que você evoluísse. Ou também a pessoa, ela tem os seus defeitos, mas a intenção dela é sempre boa. Agora, quando a pessoa não gosta de você, até a coisa boa que ela for fazer, você deve tomar cuidado e ficar atento, porque daquilo pode vir uma coisa muito ruim. Então, é tomar cuidado com as atitudes das pessoas que você sabe que elas não te amam, porque elas podem estar planejando um mal para você. É um conselho para a gente vigiar as pessoas que a gente convive. As pessoas que amam, mesmo quando ela fere, ela está querendo o seu bem, porque ela te ama. E as pessoas que não amam você, mesmo que ela faça uma coisa boa, você deve ficar atento, porque daquilo pode vir uma coisa ruim. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Esse provérbio me fez refletir sobre Jesus, que ele falou assim, que ele era a fonte da vida, ele que dá água para quem tem sede. Então essa sede de buscar a Deus, buscar o Evangelho, buscar seguir a lei do Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é tão bom, porque por mais que seja parece ser cheia de regras, na verdade, quando a gente está com sede de Deus, a gente vê o tanto que é bom a vontade dele para a nossa vida. E a vontade dele para a nossa vida é muito melhor do que a nossa. Por isso, quem está com o estômago cheio rejeita até o mel. Uma pessoa que está cheia de si, até a palavra da vida, até o pão da vida para ela não, tudo bem, não quero, eu sou cheia. A pessoa que não é cheia de si, ela rejeita até o pão da vida, que é Jesus Cristo. E até a comida amarga é doce. Até a verdade é bom, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é melhor do que a nossa. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. É um conselho de sabedoria para a gente fazer boas amizades verdadeiras, amizade de pessoas que amam a gente, porque a amizade sincera, ela dá ânimo, motivação para a gente viver. Então, é um conselho para a gente aumentar o número de amigos, porque quem aumenta o número de amigos é sábio. E a amizade sincera, como o Provérbios fala, nos dá ânimo para viver. Versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda a seu irmão. Vale mais o vizinho perto do que o irmão longe. É um conselho de sabedoria para a gente não abandonar as amizades sinceras, verdadeiras, porque isso vem do orgulho, a gente querer se isolar, porque conviver com as pessoas é difícil, dá trabalho, dá um esforço extra. Nosso corpo ele quer economizar energia. Não faça isso, porque isso está quebrando um princípio de sabedoria. Outra coisa que ele fala no mesmo Provérbios: se você estiver passando por dificuldades, não peça ajuda a seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Isso é um conselho, a gente gostando ou não, é o que é. Se a gente tiver dificuldade, não peça ajuda ao seu irmão, porque a pessoa ele pode se afastar de você. Ninguém gosta de gente estar sempre pedindo. As pessoas acabam uma hora querendo se afastar. Então, conselho de sabedoria: se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe.
Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Lembre-se que a Bíblia ela foi toda escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala, seja sábio, meu filho, é um conselho do próprio Rei, próprio de Deus para a nossa vida. Seja sábio, adquire sabedoria, porque assim Deus vai ficar contente com a gente. E saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. As pessoas sábias, elas têm sempre uma boa resposta na ponta da língua para falar para os outros. E Deus nos usa para pregar o Evangelho e para defender o manual da vida, defender as normas de conduta que nós devemos viver. Versículo 12. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Esse é um versículo que ecoa muito na minha mente, porque ele serve para todas as áreas da vida. Quando a gente está em uma tentação, você vê que aquilo é uma tentação, você sabe que aquilo é errado, mas seu corpo quer aquilo. Então, você sabe, por exemplo, um vício, ou alguma coisa que vai contra um princípio bíblico, que não necessariamente para o mundo, para as pessoas, é uma coisa errada, não quebra nenhuma lei uma lei as normas da sociedade. Mas para Deus é uma quebra de princípio. Então, a pessoa sensata, ela vê o perigo, ela sabe que aquilo é errado e ela foge, ela se esconde. Como José, quando foi tentado pela mulher de Potifar. Ele viu que aquilo não ia dar certo. Ele estava sofrendo tentação. Ele fugiu, correu. Então, a pessoa sensata, ela vê o perigo e se esconde. Mas a insensata vai em frente e acaba mal. Se José fosse um homem sensato, ele teria ficado, não, mas a gente não pode, não, mas não faz isso. E ele não teria conseguido resistir à tentação. Isso serve na área de relacionamentos, se for uma tentação na área de relacionamentos. Uma tentação financeira, um dinheiro fácil. A pessoa sensata, ela vê o perigo e se esconde. A insensata vai em frente, ela deixa seduzir para depois ela não conseguir escapar daquilo. Então, sempre que você ver que aquilo que você quer muito, que é tentador, que fere os princípios bíblicos, que vai contra a honestidade, a integridade, fuja antes que seja tarde demais, antes que você seja seduzido e você não consiga mais escapar. Porque só o insensato, ele vai em frente e acaba mal por isso. Versículo 13. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Conselho e sabedoria financeira, sobre finanças. Nunca aceite ser fiador de ninguém, tem outro provérbio que fala isso. Muito mais de um estranho. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando a gente quebra princípios bíblicos, em qualquer área a gente tem consequências naquela área. Se você quebrar um princípio bíblico financeiro, de emprestar seu nome, emprestar dinheiro, emprestar alguma coisa, você está correndo o risco de quebrar financeiramente. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, seu cumprimento soa como uma maldição. Eu por muitas vezes fiquei meditando nesses provérbios, o que ele queria dizer. E na verdade o que ele quer dizer é, quando a pessoa ela não está preparada para ouvir a verdade, quando a pessoa não está preparada para um conhecimento, quando não está preparada para ser confrontada, quando a pessoa ela não está preparada para ouvir a verdade, aquilo entra no ouvido dela como uma maldição, ela não aceita, ela se revolta. São pessoas que quando elas são confrontadas com o seu erro, confrontadas em alguma coisa, em alguma área da vida, confrontadas de certa forma, ela se revolta, porque ela ouve aquilo como se fosse uma maldição, como se a pessoa estivesse xingando ela. E na verdade a pessoa só está querendo que ela acorde para a vida, acorda, você está no caminho errado. Então quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Quando a pessoa não está preparada, quando ela está no sono da ignorância,
Sabe que o mundo das trevas significa ignorância e o mundo da luz se chama conhecimento. Então, quando a pessoa ela está dormindo o sono das trevas, que é o sono da ignorância, quando a pessoa tenta acordar ela, aquilo é horrível para os ouvidos. Ninguém gosta de ser confrontado. Só quando a pessoa está pronta, preparada, aí sim ela vai ouvir, ela vai entender. Então, não tenha medo de falar, porque muitas pessoas não estarão prontas. E a gente que devemos pregar o Evangelho, devemos falar a vontade de Deus, a gente não deve ter medo, porque algumas pessoas estarão prontas, outras ainda estarão dormindo, e para elas serão como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Aqui é um conselho para duas pessoas. Para o homem, não se casar com uma mulher briguenta, pensar, avaliar, buscar Deus, porque se for da vontade de Deus, vai dar certo, vai ser uma pessoa humilde, uma pessoa boa, porque a briga ela vem do orgulho. E para a mulher também, não ser uma mulher insensata, não ser uma mulher briguenta. A briga não traz nenhum benefício, não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta reclamar. Tem um problema? Ok, vamos resolver esse problema. Então, temos um problema, vamos achar uma solução. A melhor coisa é, nunca traga problemas. Você que é esposa, nunca traga problemas ao seu marido, traga uma solução. E você que é marido, não traga problemas, já traga uma solução. Isso já evita brigas. Tem um problema, como vamos resolver esse problema? Porque o orgulho só traz brigas. E a pessoa briguenta é como um dia, a esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Pensa como eu particularmente eu amo dias de chuva. Só que todos dias de chuva também não é bom. Mas uma pessoa que ela gosta de brigas é como um dia triste. Ninguém gosta de estar perto de gente que vive brigando o tempo inteiro. Isso mexe muito com o emocional, abala o emocional. Então não seja essa pessoa briguenta. Tem homens também que gostam de uma briga. E a briga ela vem do orgulho. Não seja, é um conselho de sabedoria, é uma ordem do rei, não briga. Porque a briga não traz nada de bom. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentar pegar o óleo com a mão? Você já percebeu que a pessoa que ela gosta de briga, ela não quer resolver, ela quer brigar? Ela quer discutir, ela quer falar? Então não tem o que fazer quando a pessoa é assim, você tem que se afastar. Só que se você já estiver casado, aí já tem um problema sério, porque é bem complicado conviver com pessoas briguentas. E aqui o Provérbios fala muito da esposa, mas serve tanto para o homem quanto para a mulher. Não seja esse tipo de pessoa. E quando você estiver escolhendo para casar, escolha bem, veja se a pessoa ela é orgulhosa ou se ela é uma pessoa humilde. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu falo muito desses provérbios porque nós somos fruto do nosso meio. Então, a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Quanto mais você convive com a pessoa, mais parecido com ela você se torna. Nos hábitos, nos gostos, nas atitudes, nos resultados, em tudo. Por isso que fala, as pessoas aprendem uns com os outros, assim como o ferro afia o próprio ferro. Isso é bom se você conviver com pessoas boas, com pessoas justas, íntegras, honestas, que têm um resultado na vida. E isso é péssimo quando você convive com pessoas que não querem progredir na vida em todas as áreas, não querem seguir o manual da vida. Isso é tão interessante porque com o nosso relacionamento com Deus também é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia sempre está chamando para a gente adorar, adorar, adorar. Porque quanto mais a gente adora a Deus, mais tempo a gente passa na presença dele, mais parecido com ele a gente se torna. Então, fique muito mais tempo com Deus. Seja a pessoa que você mais passa seu tempo, porque quanto mais você passar tempo com ele, mais parecido com ele você se torna. É claro que, num certo nível, a gente veio a esse mundo para evoluir. Então, passe mais tempo com Deus. Adore muito a Deus para você se tornar
cada vez mais parecido com Ele e preste bem atenção no seu meio, as pessoas que você convive. Não ande com pessoas que você não seria. Isso não é orgulho, isso não tem nada a ver com orgulho. Isso é sabedoria, é você saber que tem pessoas que devem estar na sua vida, tem pessoas que não deveriam estar na sua vida. E isso é bíblico, a gente deve andar com as pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo que a gente. Como na Bíblia fala, não ande com pessoas más. Por quê? As pessoas más só pensam em maldade. E lembrando que pessoas más são pessoas que não obedecem a Deus. Cuide bem da sua figueira, versículo 18. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Funcionários, trate bem o seu patrão e você será recompensado. E os empresários que não têm patrão? Todos nós temos um patrão. E o nosso patrão é Deus. Então, trate bem a Deus, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus, porque na verdade é. Então, trate bem o seu patrão, faça bem o seu trabalho e você será recompensado. Tem outro provérbio que fala assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Então, faça bem o seu trabalho, você será bem recompensado por isso. Dê o seu melhor, não fique com preguiça. Faça bem com alegria, porque Deus não quer que a gente trabalhe triste. Isso serve tanto para o nosso patrão, que é Deus, que Ele é nosso patrão, e pessoas que têm um patrão aqui na terra também. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Versículo 19. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. O coração, a gente já sabe que antigamente as pessoas pensavam que tudo vinha do coração, mas agora a gente já sabe que vem da mente. Então, o coração, na verdade, são os pensamentos. Então, assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os pensamentos das pessoas mostram quem elas são, a sua mentalidade, porque tudo gira em torno dos nossos pensamentos, a nossa realidade. E como descobrir os pensamentos, o coração da pessoa? É você conhecer ela, deixar ela falar, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Deixa ela à vontade para falar, que você vai conhecer o coração dessa pessoa, aonde está o seu coração. Você quer saber quem é o Deus da pessoa? Quem que ela adora acima de tudo? É só você deixar ela tranquila, à vontade para falar. Em uma hora, você vai saber quem que é o Deus daquela pessoa, do que ela mais fala. Se ela só fala de uma coisa só, aquilo é o Deus na vida dela. Pessoas que, um exemplo, não julgando, como descobrir qual que é o seu próprio Deus na sua vida. Perceba o que você mais fala com as pessoas. Sabe, pessoas que qualquer oportunidade fala de um assunto, tem muito interesse sobre aquilo, parece que vive em função daquilo, aquilo se torna um Deus na vida dela. Por exemplo, pessoas que só pensam em dinheiro, elas só falam em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Deus dela é o dinheiro, então ela vive em função do dinheiro. Então você descobriu o coração dela. O coração dela, que está dentro dela, é o amor ao dinheiro. Assim são pessoas que são muito preocupadas com o corpo. São pessoas que também só falam em doença, são pessoas que vivem em função do medo. Então Deus dela é o medo. Então a gente sabe o que a pessoa está pensando quando você deixa ela falar. Deixa ela falar. Uma hora você descobre o que toma o coração dela, qual que é o Deus dela. E isso é pra gente fazer essa reflexão. O que você mais pensa? O que você mais fala? O que toma o seu coração? Porque a gente fica cada vez mais parecido com quem a gente adora. E claro, só Deus é perfeito. Por isso que as pessoas sentem esse vazio tão grande na alma. Elas adoram coisas sem valor, porque tudo nesse mundo é ilusão. A única coisa real nesse mundo de ilusão é o amor. E Deus é amor. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um.
Esse provérbio parece ser tão simples, mas ele é tão profundo. Ele nos ensina que não adianta a gente querer satisfazer os nossos desejos momentâneos, a vontade da nossa carne, nosso prazer rápido. Tem prazeres que não são pecados. Só que se você tentar satisfazer sempre os seus desejos, você nunca nessa vida vai estar satisfeito. Por quê? Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Não adianta a gente querer matar a nossa vontade, querer fazer todas as nossas vontades, nossos desejos. Nunca nesse mundo estaremos satisfeitos. Isso é bom, você saber que você nunca vai estar satisfeito, já traz a satisfação. Olha que interessante. Paulo falou assim: eu aprendi a estar contente e satisfeito em toda e qualquer situação. E como que ele conseguiu fazer isso se o desejo das pessoas são como um dos mortos, sempre é lugar para mais um? A gente nunca vai estar satisfeito nesse mundo. É aprender a lidar com essa insatisfação. Deus para mim é tudo. Fazer a vontade dele para mim é o meu maior desejo. Então satisfaça o seu maior desejo, para que os desejos menores sejam tão pequenos que você esteja contente e satisfeito em toda e qualquer situação. E lembre-se sempre, nunca você vai conseguir satisfazer todos os seus desejos. Eu lembro que quando eu comecei a carnívora, eu comecei a tirar algumas coisas. Eu comecei a tirar lanche, pizza, que eu gostava muito de comer pizza. Eu tirei as frutas e eu ainda comia açúcar, ainda comia pão, mas eu comecei a tirar aos poucos. E toda vez que eu tinha vontade de pedir pizza, eu lembrava desse provérbio. Eu falava assim: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Eu pensei, não adianta eu pedir pizza hoje, porque amanhã eu vou querer comer pizza de novo. Então eu pensava assim, vai passar, vontade dá e passa. E passava mesmo, foi assim que eu perdi totalmente a vontade. E de vez em quando me dá vontade, eu penso, vontade dá e passa. Porque não adianta, você satisfaz um desejo agora, depois você vai ter mais desejo depois. Aí você satisfaz seu desejo, você vai ter mais desejo. Claro que a gente tem coisas que a gente faz porque é prazeroso, não é pecado, não tem nada de errado. Só que ter essa consciência para não se deixar levar pelos seus próprios desejos, saber que você nunca vai estar satisfeito, seus desejos nunca vão ser satisfeitos, você já fica satisfeito de uma certa forma só de saber disso. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Então, por mais que você seja uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, seu nome pode ser posto à prova. Ninguém está imune a passar por dificuldades nessa vida. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. É um conselho de sabedoria. O tolo não aprende quando ele é corrigido. Você pode tentar matar um tolo que ele vai continuar sendo tolo. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. Isso é um conselho de sabedoria, princípio bíblico financeiro. Olha o que ele diz mais. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. É para a gente cuidar bem das finanças, tá atento. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para suas empregadas. Olha o quanto é interessante Provérbios, porque ele tem tudo. E ele ensina princípios bíblicos de sabedoria para finanças. Aqui é um princípio bíblico para a gente cuidar bem das nossas finanças. Para enquanto seu projeto em uma área ainda não estiver encaminhando, encaminhe outro também para você ter outras fontes de rendas, para tudo se encaminhar para você dar certo na vida. Não fique esperando que um projeto dê certo. Já faça outro, mesmo que seja pequeno, como que você pode, para assim tudo começar a caminhar, dar certo. Um erro que as pessoas que elas não têm sabedoria financeira é que elas estão sempre esperando que ela sempre coloca todos os ovos numa caixa só.
elas estão sempre depositando toda a esperança em uma coisa só. E se não der certo, a pessoa ela quebra financeiramente. O que Provérbios fala sobre isso? Ele fala que você deve cuidar muito bem dos seus negócios e ainda assim você deve ter outras fontes de renda. Eclesiastes fala isso. Você deve ter outras fontes de rendas, porque você não sabe a crise financeira que vai acontecer amanhã, você não sabe como que vai mudar o governo. Então, cuidar bem das suas finanças e não depositar toda a sua esperança numa fonte de renda. Quando a gente quebra esse princípio bíblico financeiro de ter uma só fonte de renda, isso é muito perigoso, a pessoa ela pode quebrar financeiramente. Então, leiam Provérbios, porque Provérbios tem todos os conselhos e sabedoria para todas as áreas, emocional, financeira e espiritual. E amanhã teremos Provérbios capítulo 28.